Fala, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal, tá? E hoje a gente vai falar sobre esse tema do título aí, tá? É possível explicar um poema? E vou explicar de onde veio a ideia aí desse tema, tá? Que é uma questão que muita gente pergunta para quem escreve poesia e muita gente já escreveu a respeito também, tá? Eu vou tentar falar um pouquinho aqui sobre isso no vídeo de hoje. E eu não gravei vídeo ontem, tá? Porque eu acabei passando mal de anteontem para ontem, porque recebi uma notícia muito ruim aqui, que é mais uma parte dessa nojeira que eu tô vivendo aqui, e acabei ficando bem mal aqui, acabei não conseguindo gravar o vídeo, tá? Então, o pessoal que acompanha o canal aí, que sempre espera os vídeos de manhã, desculpa aí, mas enfim, ontem realmente não deu, e tô gravando esse vídeo aqui para hoje, tá? Enfim, pessoal, e antes eu deixo para vocês aqui mais uma vez a dica do meu novo livro de poemas, tá aqui do outro lado de cá, tá? Quem quiser entrar em contato aí, o zap tá na descrição do vídeo, a gente tenta falar a respeito, beleza? Vamos lá então. É possível explicar um poema? Muita gente pergunta isso aí, né? Pô, mas me explica o que você quis dizer com isso, né? E isso é uma questão que é uma discussão eterna, né? Tanto para os poetas quanto para, enfim, os estudiosos, as pessoas que escrevem artigos, ensaios, comentários, etc. sobre os poemas, porque é uma questão, enfim, infinita. E ao mesmo tempo, né, do meu ponto de vista, eu tenho uma resposta específica para isso, nesse momento, né? Óbvio que a gente vai mudando aí também com o tempo, mas eu vou tentar passar para vocês aqui qual é a minha resposta hoje, tá? Com alguns exemplos e algumas indicações literárias aqui também, e vou ler 2 ou 3 poemas meus aqui que eu fiz nos últimos meses e que, de certa forma, não respondem nessa questão, mas fazem ali um comentário em forma de versos sobre esse mesmo tema, tá? Enfim, então se der tempo eu leio 3 ou até 4 aqui, mas se não der eu leio 2 para finalizar, tá? E a gente finaliza aí esse vídeo com isso. E aí a ideia desse vídeo saiu quando eu vi uma postagem lá no Instagram, uma página de cinema chamada cine.cl. Vou deixar o link para vocês aí também. E a frase é a seguinte: traduzir poemas é como tomar banho com capa de chuva. Né? Quer dizer, é uma imagem interessante porque né, você tomando banho ali, você está querendo se molhar. Então, evidentemente, você botando a capa de chuva, isso aí acaba diminuindo ali o contato com a água. Né? E de certa forma a gente aqui já está tentando explicar o poema, né? Porque isso aqui não deixa de ser é um verso isso aqui. E está nesse filme aqui chamado Paterson, que tem um ator chamado Adam Driver. Eu estou até com ele aqui para ver, né? Que eu comprei, mas eu não vi esse filme ainda. Mas enfim, a frase é do filme e está lá descrita nessa página do Instagram, tá? Então, pessoal, seguinte, né? É possível explicar um poema? Então, a princípio, a minha resposta é sim e não, certo? Então, vou tentar explicar o porquê, primeiro começando pelo não e depois chegando no sim, tá? Bom, vamos lá. Primeiro, eu já deixo um exemplo aqui para vocês de 2 textos que foram escritos sobre o mesmo autor, o mesmo poema ali. O mesmo poema é citado em 2 textos, e se vocês lerem os 2 textos, vocês vão ver que vocês vão encontrar várias semelhanças, mas também várias diferenças de olhar, de abordagem, o que não deixa de ser mais ou menos essa multiplicidade aí de olhares que um poema acaba gerando, tá? Então, o poema é o poema em X, né, do Mallarmé, e aqui tem um texto do Otávio Paz sobre esse poema aí, tá? Que é o Signos em Rotação, e o título, né, do artigo é Stephanie Mallarmé, o soneto em X, tá? Comentário, né? Que na página 185. E aqui, esse livro aqui da Olga Guerizoli Kempinska, chamado Mallarmé e Cézanne, Obras em Crise, ela também faz várias ponderações aqui interessantes sobre esse poema, inclusive articulando ele com o Cézanne, coisa que o Otávio Paz não faz. Então você já vê que tem uma diferença interessante aí para acrescentar, tá? Então é possível explicar um poema? Essa é a questão, né? Porque você explica, mas tem sempre algo mais a ser dito, tá? Porque isso faz parte da própria natureza da poesia. Bom, e aí, pessoal, é o seguinte, tá? Deixa eu ver aqui a sequência.
Então, nós estamos aí, né? Tem aqui, por exemplo, né? Vamos começar a fazer a reflexão. Tem várias possibilidades aqui de a gente começar a pensar isso aí. Essa frase, né? Repetindo aqui, traduzir poemas é como tomar banho com capa de chuva. E esse traduzir você pode entender tanto como a tradução de uma língua para outra, mas também a explicação, né? Que é tentar traduzir o que você quis dizer com o poema, certo? Inclusive, parênteses aqui antes de passar para os livros, muitas vezes quando eu tenho ali um tempo e a paz necessária que eu já não tenho há muitos anos, né, de estar conversando com a pessoa ali tranquilo e tal, a pessoa lê o poema, está conversando comigo e aí me pergunta o que eu quis dizer com isso. E aí eu digo para a pessoa, ó, me diz para mim primeiro o que você quis dizer, ou melhor, o que você entendeu, né, e que aí a sua visão não fica viciada pela minha, e aí eu tenho aqui até uma possibilidade a mais aqui de entender alguma coisa que eu mesmo possa não ter visto ali, porque esse é o barato da poesia, né? Enfim, e é um pouco a lógica do... Eu nem separei o livro do Borges aqui, mas é um pouco a lógica do Pierre Menard, do Borges, que é um pouco isso, né? Quer dizer, aquele leitor que reescreve a obra em cada leitura que ele faz. Eu escrevi um artigo agora que eu estou tentando transformar em romance também, e que o Pierre Menard é um personagem também da história, né? Então, quer dizer, tá? E aí isso tem a ver. Bom, tem um texto muito legal aqui do Antônio Cícero, tá aqui, né? Antônio Cícero, grande mestre brasileiro, tá na Academia Brasileira de Letras. Tem livro de poesia também, bastante coisa interessante publicada nesse sentido. Eu tenho aqui até um livro dele muito legal, chamado Porventura, tá? E, bom, enfim, esse livro aqui dele, ele fala sobre poesia e filosofia, tá? Eu já li esse livro, tem umas coisas muito legais aqui. E tem um capítulo, que é o capítulo 19, que se chama justamente a intraduzibilidade da poesia. Quer dizer, não dá para traduzir, né? E aí ele fala aqui, vamos lá, ele fala aqui na 95, que é impossível traduzir literalmente um poema, né? Tá aqui, ó. É também porque não pode ser parafraseado que, a rigor, o poema não pode ser traduzido. E aí ele continua dizendo que, ele citando aqui o poeta norte-americano Robert Frost, que diz que a poesia é o que se perde na tradução. Há casos, porém, em que a tradução literal pode aproximar-se bastante do original. E aí ele continua dizendo que há quem busque exprimir na língua-alvo precisamente o que se perde na tradução. E aí ele cita aqui o Haroldo de Campos, que fala disso nesse livro aqui, dentre outros lugares, né? Tá aqui, metalinguagem e outras metas, ele fala sobre a questão da transcriação, né? Que toda tradução é também uma reescrita, né, do poema a partir de novas metáforas, inclusive de um certo deslocamento ali, que é a própria natureza da poesia. Então, o que ele está tentando defender, de certa forma, é que na medida em que você pega a tradução, pega o poema original e desloca ele para algumas outras, né, ou alguns outros encaminhamentos ali, linguísticos, né, e tal, e até de sentido e tudo mais, você está fazendo, na verdade, o que a poesia pede, né? Já tem outros autores, o Paulo Henriques Brito, por exemplo, ele já defende uma lógica ali um pouco diferente, tá? E tudo mais, tá? Mas enfim, o fato é que tem esse dilema aí, tá? E aí ele diz, né, que é importante traduzir literalmente. O que ele está dizendo aqui, nas minhas palavras, é o seguinte: é impossível traduzir literalmente, mas é bacana tentar, porque mesmo que o resultado não fique perfeito, mesmo assim, o imperfeito é válido e, de certa forma, ele repete o improvável do original, né, do poema, porque justamente quando você parte do pressuposto que é impossível traduzir um poema, ou é impossível explicar o poema, mas você tenta a si mesmo, né, se fica algo ali meio torto no caminho, faz parte dessa impossibilidade radical. É óbvio que você vai encontrar certas bizarrices, tá? Então faço parêntese aqui logo para poder deixar uma dica muito legal para vocês aqui, que é esse livro do Lawrence Venuti, Escândalos da Tradução. Tem umas coisas muito legais aqui que ele mostra, que muitas vezes tem gente que traduz errado de propósito, né? E não, né, para poder fazer um deslocamento ali semântico, um acréscimo lírico, etc e tal. O cara às vezes faz para poder, muitas vezes a igreja já fez isso muito, ele conta aqui umas histórias que a igreja passou milênios aí tentando neutralizar o poder da linguagem e tudo mais. Então, quer dizer, isso aí gera uma série de escândalos, tá? E isso é importante estudar isso aí para poder entender, né, enfim, esse risco que existe também, tá? Mas então, continuando aqui com os
trechos do Antônio Cícero, ele fala também, quer dizer, né, em relação ainda a essa questão do original, tá? Eu vou ainda comentar porque essa dificuldade de repetir o original, de copiar ipsis literis, né, essa expressão, e essa expressão literalmente é muito curiosa também, porque o literal ele é o da letra, e a letra não é algo que, enfim, fique se copiando o tempo todo, ela volta e meia flutua para outras posições, para outros manejos ali, para outras, enfim, né? E, bom, isso aí significa que o literal ele não é exatamente tão literal, ele tem muito de litoral também, né? Então, tá? E aí, pessoal, como ele fala da questão do original, isso remete à discussão do gênio, né? Do gênio dos românticos, que foi até aí esse conceito e a prática ali artística ligada a esse conceito foi até as vanguardas e continua de certa forma até hoje, né? Com umas variações de praxe, acréscimos aí filosóficos de praxe, mas essa ideia de que o artista é alguém que faz algo original, é um gênio que faz algo original, é uma ideia que já estava lá no romantismo, foi criada lá e foi se desenrolando especialmente até a modernidade, mas em grande medida continua até hoje. O Pedro Duarte fala disso aqui, Estilo do Tempo, tá? Nesse livro muito legal aqui que ele fala sobre romantismo e modernidade. E aí o capítulo aqui, para vocês terem uma noção aí, é o 4, tá? A criação do gênio. Ainda nesse tema, o Agamben também tem um texto aqui muito bom sobre o conceito de gênio, nesse livro aqui, Profanações, tá? E tem esse livro aqui que eu comprei recentemente, que eu não li ainda, O Gênio Original, Poesia por Outros Meios no Novo Século, Marjorie Perloff. O gênio não original é uma expressão bem interessante para poder entender essa crise do gênio aí que foi gerada justamente pela percepção de que é impossível ser totalmente original, tá? Enfim, porque a ideia é mais ou menos a de que, né, da mesma forma que é impossível você explicar de maneira totalmente, enfim, fechada e resolvida um poema, da mesma maneira o próprio poema ele não é a solução de si mesmo, ele também não é algo que nasceu sozinho, ele tem uma série de referências ali no rastro dele, são as leituras do autor, os olhares dele, uma série de coisas ali que demonstram nitidamente que essa ideia de original é problemática, e ainda que a gente tenha que de certa forma defendê-la também em algum nível, porque, enfim, tem essa questão dos direitos autorais, tem a coisa da assinatura, e também tem um outro detalhe aí. Ainda que a gente tenha que considerar de um ponto de vista de uma cautela filosófica, que realmente o gênio, aquele gênio estrito sensu, não existe, existem produções geniais, isso é inegável, né? Então, enfim, isso significa que existe algo de genialidade que comparece em uma certa habilidade de mesclar certas coisas que você vê em certas obras, em muitas obras, em vários autores, etc. e tal, tá? Isso não transforma alguém numa figura, enfim, que vai ter uma produção absolutamente genial, até porque se fosse assim ninguém discutiria mais, ninguém conversaria mais sobre isso, etc. e tal, não produziriam-se outros olhares e tal. Ou seja, né, se houvesse o gênio absoluto, a obra está resolvida em si mesma, ninguém discute mais, fica ali rezando para ela e acabou. Mas não pode ser assim, a gente tem que estar o tempo todo aí estudando, refletindo e vendo ali nuances novas, olhares novos, conexões diferentes com épocas diferentes, porque isso faz parte aí do processo, né? Tanto na arte, quanto na filosofia, quanto na vida. Tá? Bom, pessoal, então, deixa eu abrir aqui para poder a gente finalizar essa questão. Tá? Deixa eu ver o tempo aqui. E aí, voltando aqui ao Antônio Cícero, para a gente continuar tentando responder essa pergunta aí do vídeo, né? Na página 99, ele já faz uma outra colocação aqui, que eu acho legal citar. Ele, na primeira frase do segundo parágrafo, ele diz: o poema fala do poeta ou de si mesmo? Não há nele alternativa excludente. Ao contrário, a natureza do homem que fala se confunde com a do poema e é de ambos que se trata. E isso é uma questão também, né? Porque explicar o poema seria, enfim, conhecer todas as motivações que o cara teve para escrever, todas as leituras que ele fez, todas as conexões de referências que ele foi fazendo para chegar ali. Isso é impossível, e o conto do Borges, o Pierre Menard, demonstra muito bem isso ali por uma via irônica, né?
Então essa é uma questão também que de certa forma responde um pouco isso aí também, tá? Mais duas aqui só dele para a gente finalizar. A primeira na página 100, tá? Ele diz aqui: contudo, na linha do pensamento de Paulo Ronay, que é um outro escritor, né, parece-me ser precisamente a impossibilidade de se realizar a explicação ou a paráfrase perfeita de um poema que provoca uma multiplicidade de tentativas de explicá-lo ou parafraseá-lo. Ora, a tradução é uma espécie de paráfrase. Então, é o que ele está falando, quer dizer, a impossibilidade de explicar é que gera a multiplicidade de explicações, né? Isso é a riqueza da coisa, tá? Então, sim, para finalizar, ele fala aqui na 101 da questão da transcriação, cita de novo o Haroldo de Campos, que também é uma fonte importante para entender isso aí, tá? Mas o fato concreto aqui é o seguinte: é uma sugestão que eu faço, é uma sugestão pontual, quem quiser, enfim, exercitar isso. Se você conseguir conversar com o autor de um poema, antes de você perguntar para ele o que ele quis dizer com isso, você diga para ele o que você entendeu. Porque aí você pode até perguntar se ele acha bacana essa sequência, né? Eu acho interessante isso, eu gosto de primeiro escutar o que a pessoa entendeu, porque aí depois eu digo o que eu expliquei, eu explico, né, o que eu quis dizer, tá? E aí a gente compara e um acrescenta elementos para o outro, porque inclusive tem um detalhe importante: muita gente, quando está ali conversando com o autor, às vezes a pessoa admira a obra e aí a pessoa está te escutando como escritor, como autor e tudo mais, e pega a sua explicação e começa a usar como se fosse a única possível, né? Você pode até ficar lisonjeado com isso e tudo mais. Agora, o interessante é a pessoa exercitar. A poesia, ela é uma linguagem sutil, figurada, né? Enfim, de viés, justamente porque a gente que escreve poesia tem o objetivo de apresentar para as pessoas uma produção que não seja muito fácil de colocar numa redoma, né? De resumir. Pelo contrário, é uma lógica ali que é para abrir o raciocínio, para ampliar os horizontes, exercitar novas visões de mundo, novas visões de linguagem, etc. e tal. Então, quer dizer, se a pessoa ficar presa numa explicação só, isso empobrece, né? Enfim, então é legal até quando você está numa posição de professor você fazer isso também, porque isso estimula ali o aluno, a pessoa que leu, enfim, a refletir sozinha, primeiro, para depois você apresentar algumas alternativas ali legais, tá? Então, pessoal, e aí, mais duas questõezinhas aqui que dá para apresentar ainda em relação a essa questão, se é possível explicar ou não a poesia, para a gente finalizar com os poemas, tá? Ainda nessa questão da tradução, tem esse livro aqui muito legal do Jacques Derrida, chama-se Torres de Babel, é um livro que eu gostei muito de ler, e ele tem uma visão do que é a tradução, que é muito interessante, porque ele está ali tentando justamente explicar a tradução por uma certa via de uma posição de intermédio, né? Mais ou menos como o poema do Mário de Sá Carneiro, né? Eu não sou eu nem sou outro, eu sou qualquer coisa de intermédio. E a tradução para o Derrida seria mais ou menos esse intermédio aí, né? E aí uma das formas de entender que ele quis dizer isso está aqui na página 71, que ele diz o seguinte aqui, ó, né? Ele, o texto, né, que se fosse entendido como algo que está resolvido em si mesmo seria sagrado, né? Mas enfim, ele se entrega à tradução que se doa a ele. Ele se entrega à tradução que ela, a tradução, se doa a ele, certo? Ele não seria nada sem ela, ela não aconteceria sem ele. Um e outro são inseparáveis, né? É aquela coisa de se conhecer também pela via do outro, né? É um pouco isso que acontece com a gente na vida e tudo mais, acontece também na tradução, tá? Então esse livro do Derrida é muito legal e aí isso tem a ver com a questão da explicação do poema, né? Por isso que você pode até discordar dos críticos, discordar dos comentários, tem comentários estúpidos, você vai achar isso com certeza, mas tem gente até que, enfim, vilaniza a poesia, trata a poesia como algo, né? Enfim, isso aí é coisa de idiota. Mas, mesmo que o comentário seja idiota, você tem que escutar aquilo e tentar fazer um cotejo, fazer uma comparação para poder, porque isso faz parte justamente dessa riqueza da poesia, que é essa abertura que
Não é impossível, né? Você escreveu o poema, ele não é mais seu, né? E aí isso também tem a ver com aquele, isso está muito bem descrito aqui por aquele poema Traduzir-se, né, do Ferreira Goulart, que está aqui, que é aquele poema, né, que ele diz: uma parte de mim é todo mundo, outra parte é ninguém, fundo sem fundo. E aí vai continuando e tal, é mais ou menos isso, né? Uma parte do poema é o que está escrito, a outra parte é o mundo, ou seja, né, todo mundo que lê, relê, explica, fala bobagem, enfim, enriquece, acrescenta, traduz meio que, né, tem um livro aqui que eu acabei de comprar que o nome é O Tradutor Cleptomaníaco, pode ter muitos aí também, né, que estão traduzindo poesia, roubando ali uma série de trechos, enfim, tudo isso aí você tem que ir estudando, comparando para poder, né, se você se interessar, né, se tiver um poema que você goste e que você se interesse ali, e às vezes até a letra de uma música, que não deixa de ser um poema também, você às vezes pode estudar ali para poder entender as referências, para poder ver de onde veio, para onde vai, criar novas alternativas, tá? Tudo isso faz parte aí da vida, tá? E por último ainda em relação a essa questão aqui da tradução, esse livro aqui da Lilian de Paula, tá? Que é uma estudiosa lá do Espírito Santo, certo? E ela fala aqui sobre a invenção do original via tradução, pseudotradução e autotradução. É legal também isso aqui, né? Muitas vezes um original é inventado pela tradução, né? Porque ela tem vários exemplos interessantes aí que ela passa aqui nesse livro, muito legais também, esse livro é muito legal, tá? Enfim, e esse é um ponto aí. E por último, pessoal, ainda antes da gente chegar nos poemas finais aqui, tem mais 4 referenciazinhas rápidas. Esse livro aqui, Carlo Rovelli, A Realidade Não É o que Parece, que eu já falei que se fosse eu a escrever esse livro, o título seria A Realidade é Também o que Parece, né? Ou é só o que parece, enfim, né? Alguma coisa do tipo aí. E o poema, ele muitas vezes não é o que parece. Você vai, né, enfim, interpretar do seu jeito. E a explicação do poema, às vezes, não é o que parece, né? Não é o que o poema parece. Tudo é você comparar, tá? Depende de cada conexão aí. O Bachelard tem esse livrinho aqui também muito legal, chamado Estudos, tá? E aí aqui tem um texto muito bacana dele, mas muito legal mesmo, na página 23, que se chama O Mundo como Capricho e Miniatura. E aí ele vai falando da coisa da percepção, né? Como é que a gente olha para as coisas, e muitas vezes a gente reduz, até para poder não entrar num barato meio, enfim, deslizante demais. A gente está o tempo todo reduzindo a realidade para conviver com ela. É um pouco também o drama lá do Funes, o Memorioso do Borges, né, que é um cara que começa a ficar ali muito preso nos detalhes e acaba meio que perdido ali nesse contexto. Mas o fato é que, e aí o Bachelard pondera aqui que a percepção humana tende a reduzir as coisas para poder conviver melhor com elas, né? E ele fala aqui no final, quer dizer, ele diz aqui, né, que é como panorama que o mundo é totalidade e unidade, massa objetiva oferecida à contemplação. Quando for necessário agir e diferenciar, perceber cada objeto em sua forma e em sua força, em sua individualidade e sua hostilidade, meu devaneio se condensará em pensamentos separados, o universo se decomporá e tudo mais. E aí, ó, meu olho atraído por minha mão se acomodará e tudo mais. Ele continua falando dos caprichos, né? Porque ele usa esse termo capricho, tá? E finaliza com as questões, né, do devaneio objetivo e tudo mais. Então, quer dizer, na página 23 e 24 aqui. E aí, o que isso tem a ver, né, com a questão do poema? Tudo. Porque a gente poderia também dizer aqui, pegar esse título dele, que é O Mundo como Capricho e Miniatura, e reescrever o poema como capricho e miniatura. Porque a leitura que o autor faz do poema, mesmo que seja uma leitura muito interessante, porque ele é ali, né, a pessoa talvez ali mais gabaritada para falar do poema, é um capricho dele, é uma miniatura dele. Agora, existem várias outras possibilidades. Se ele for realmente um grande poeta, ele sabe disso, né? Porque isso é uma coisa que já está discutida aí na história da literatura, na história da filosofia e tudo mais há muito tempo, tá? E por último aqui, essa coisa, sobre essa coisa ainda do poema não ser definido em si mesmo. Mais uma vez, cito esse texto aqui do Marcelo Gleiser, que eu gosto muito aqui, Retalhos Cósmicos. É o último texto desse livro, que se chama A Importância do Imperfeito, é um pouco isso também. Você só consegue entender e não ficar incomodado com essa falta de explicação absoluta da poesia quando você entende a importância do imperfeito, tá? Enfim, e aí por último também esse livro aqui do Michel Collot, Poética e Filosofia da Paisagem,
que é um livro que ele fala também sobre a importância do olho e fazer parte da paisagem. É mais ou menos a mesma coisa, né? Quando você é o Pierre Menard Borges, quando você lê a história, quando você é leitor, você já está reescrevendo ali a história, você já está reescrevendo toda a paisagem do poema, você faz parte do poema e tudo mais. Tá? Isso serve para tudo, na verdade, né? Não é só para isso. A própria física quântica diz isso. E por último aqui, pessoal, antes de eu ler os poemas aqui meus, né, no final, esse livro do Leminski, tá? Ele também cita aqui na página 246 várias definições de poesia de vários autores, inclusive aquela do Robert Frost, né, que o Antônio Cícero citou ali, e muitos falam exatamente dessa impossibilidade, tá, de traduzir, de explicar o poema. Por exemplo, cadê aqui? O Garcia Lorca, né? O impossível feito possível, tá? O Otávio Paz, né? Linguagem, estado de pureza selvagem, e, bom, enfim, uma série de outros aqui, que mais aqui, né? Aonde está aqui? O Paul Valéry, permanente hesitação entre som e sentido, que essa hesitação, ela é parte da ausência de explicação absoluta do poema. O Goethe fala do infalável, então tudo isso reflete essa ideia aí da dificuldade, tá, de explicar um poema, né? E aí, pessoal, eu vou finalizar aqui o vídeo de hoje com 2 poemas meus, nos quais eu falo sobre essa questão aí, tá? Da dificuldade de explicar que o poema, na verdade, ele não é feito para explicar, mas a gente explica assim mesmo porque a gente já está querendo fazer outro poema ali na hora que a gente está explicando, tá? Enfim, então, rapidamente aqui, deixa eu botar aqui no poema, tá? Vamos ver aqui. Então, o primeiro se chama justamente Não é o Caso, tá? Então diz assim: o poema não pretende nada disso, posar de retrato postiço do universo. Em seu trajeto disperso, não deseja atingir o núcleo derradeiro da questão. É menor a sua ambição. Não é refém do cume do rótulo ou da preguiça do substantivo. Nada de efetivo o seduz no horizonte. O poema é uma ponte que liga o porém ao talvez. É um retrato de um chinês de chinelo havaiano. O poema é fulano, sem mapa e sem trono. Seu único destino é o vagar do abandono. Não traduz o singular, não define o luar, não rabisca a fronteira final do lugar. A única sobra que o poema admite é o leve perambular do eterno convite. Então é isso, o poema convida você a reler. E aí tem todas essas metáforas aqui que você pode reler do seu jeito e tudo mais. Esse poema não está publicado ainda, eu escrevi tem poucas semanas aí, né? Mas é um pouco essa coisa da falta da impossibilidade de explicar totalmente um poema, certo? E o último aqui para finalizar, tá, pessoal? Ele se chama justamente O Meio do Fim do Começo. O meio do fim do começo, tá? Para poder meio que justamente mostrar que, né, não existe ali exatamente o começo da leitura, você já começa no meio. Então vamos lá. A nascente do poema resta impune, assim no cume sutil e sorrateiro. Você nunca vê o poema inteiro. Quando chega ao meio do poema, um rastro de pegadas suas já mudou o filme no seio do cinema. E na hora que parece que o poema chegou ao fim, não é mais a mim que a história diz respeito, mas apenas ao jeito, agora e sempre rarefeito, que você deu ao conceito no parapeito do jardim. É mais ou menos a mesma ideia aí, tá? Que é essa coisa de que o poema já começa no meio, a sua leitura também, e a explicação que o autor está dando já é um outro poema, ainda que também tem algumas similaridades com o chamado original, e etc e tal. Beleza, pessoal? Então é isso. É possível explicar um poema? Sim e não. Né? Então aproveitem as duas possibilidades, porque elas duas são muito interessantes. Beleza? A gente se fala no próximo vídeo aí. Grande abraço. Tamo junto. Fui.